time, weather, and always glass. Case the various O portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A escolinha bossa nova, outra vez está no ar. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Onde nós temos chegando aí, compadre, esse mago nos alunos. Rádio, fábrica de ídolos e sonhos nas décadas de 40 e 50. Era preciso investir alto para conquistar espaços. O rádio tornou-se uma consagração popular. Impôs regras que mudaram completamente o comportamento e os costumes do brasileiro. Hoje, você vai saber como o rádio interferiu na vida das pessoas e como era a publicidade e os programas de auditório. Como lembramos no primeiro programa, Antônio Carlos Martins foi o segundo dono da Rádio Difusora, por volta de 1945. 7 anos depois, ele morreu e o filho, Valmiro Martins, assumiu sozinho o controle da emissora. Na época, ele não tinha mais que 18 anos de idade. Ainda sem experiência, Valmiro teve que vender o que herdou do pai. 1955. Neste ano, a difusora é vendida para o tabelião Valdir dos Santos Pereira. Durante o tempo em que comandou a rádio, Santos Pereira se elegeu deputado estadual por Mato Grosso. A política passou a ocupar um maior espaço e despertou o interesse do novo empresário. Não é difícil chegar à conclusão de que a rádio difusora havia caído em descrédito. Os próprios profissionais que trabalharam na PR7 na década de 50 acabaram trocando a emissora pela Rádio Cultura. Nassura, Sabino Presa, Ramão Achucarro, grandes personalidades do rádio passaram por lá. Pelo depoimento de Ramão Achucarro, é fácil notar uma certa admiração desenfreada pela cultura. A Rádio Cultura sempre foi uma grande família, sabe? Você vê, na época da Jovem Guarda, quem trouxe o Roberto Carlos, quem trouxe Vanderlei Cardoso, grandes artistas da época, os maiores eventos foi a Cultura. Quem trouxe os primeiros grandes times de futebol aqui, a Mato Grosso, que era Mato Grosso Uno, foi a Cultura, com Santos, com Pelé, e Palmeiras, e São Paulo, Botafogo. Quer dizer, os grandes eventos. Quem é que fazia a cobertura dos concursos Miss Brasil? Nós tínhamos equipe de carnaval, fazíamos cobertura de todos os clubes, né, aquela equipe, fazíamos, todos os clubes falavam diretamente, falavam do Jockey Clube, sempre a Cultura esteve onde estava o acontecimento, a Cultura era a primeira a chegar. Ah, duvido. É mesmo? acredite que é verdade. E atenção, atenção, este episódio aconteceu na Rádio Cultura. A testemunha Onésimo Filho conta agora com detalhes como foi o trote que Carlos Achucarro, vulgo Juca Ganso, passou em Antônio Vicente quando ele estava no ar. Vai lá, filho. Antônio Vicente era meu comentarista, quem narrava as coisas era eu. Ele comentava coisas de cavalo. Depois ele passou a narrador e tal. Mas olha só, um dia o Vicente estava fazendo uma locução no ar. Assim. O Carlos abriu a porta do estúdio assim devagarzinho, jogou um texto para ele. Para ler agora, fez sinal para ele, para ler agora, já. Ele pegou o texto e foi a seco. Então a Sociedade Filantrópica, não sei o que lá, convida os nossos ouvintes para hoje à noite no Rádio Clube, a partir das 20 horas, uma importante palestra do senhor fulano de tal, que vai falar sobre esse importante e palpitante tema, a maravilhosa arte de defecar. O doutor Vicente quase infartou no duro, porque ele leu o que ele estava falando, o Carlos morria de rir, né? O Carlos se baldava. Ah! E daqui a pouco nós voltamos com mais um Acredite que é Verdade. Durante as décadas de 40 e 50, o rádio no Brasil viveu anos de um reinado que causaria inveja ao mais autêntico Rei Midas, personagem ganancioso e rico da mitologia grega. Mas para entender este reinado,
é preciso voltar no tempo. Com a regulamentação da publicidade em 1932, as rádios iniciaram uma intensa campanha para agradar os anunciantes. Fazem bem ao fígado de todos nós. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Na sua casa tem pulga, não vou lá. Peço licença pra mandar meter no meu lugar. A regra foi atrair o público, incentivando a criação de ídolos. Para aproximar fãs e ídolos, 3 anos depois, a Rádio Cosmos de São Paulo daria o pontapé inicial, criando os programas de auditório. Quando os programas de auditório chegaram a Campo Grande, o sucesso já estava comprovado. Única na cidade, a radiodifusora foi a primeira a experimentar a ideia. Na época, o prédio da rádio, na rua 14 de julho, era muito pequeno para iniciar a ousada experiência. Foi aí que o médico cuiabano Peri Campos, o primeiro dono da rádio, comprou o antigo salão do Cine Trianon, na mesma rua. As rádios apenas patrocinavam os programas. Na maioria das vezes, eles nem sequer eram transmitidos. Um dos primeiros radialistas a ter um programa de auditório foi Sabino Preza. Bastante popular na época, ele sabia como ninguém emocionar as pessoas e seus programas ficaram famosos. E fazíamos aos domingos 2 programas de auditório. Fazíamos um cedo das crianças, que era patrocinado pelo Serviço Social da Indústria SESI, chamava-se Clube dos Cezinhos. E depois, à noite, no domingo, nós fazíamos o Domingo Alegre, depois mudei outro nome, né? Já um encontro de sucesso, um negócio assim, mudei várias vezes. Então, a auditório à noite ficava assim, a gente brigando para entrar. Porque não tinha, era a única emissora da cidade, não tinha outro divertimento. Hoje nós temos grandes nomes aí da política e funcionários públicos, homens notáveis, que foram garotos no meu programa. Eles me encontram, fazem aquela festa. Vou citar alguns nomes dele, Dr. Plínio Barbosa, Dr. Plínio, que é também parente, enfim, outros nomes notáveis que teve por aí, hoje são grandes autoridades, né? Então eles participavam dali, incentivavam muito a gente, nós tínhamos aquele carinho, aquele retorno do nosso trabalho. Em 1954, Sabino Preza levou o programa do Cezinho para a Rádio Cultura. Eu dizia assim, abria lá, alô, 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 né? Aquela coisa, entrava assim, aquela entrada triunfal e gritava. Então tinha patrocinador Guaraná Tupi, né? Eu gritei, Guaraná Tupi, aquele ecoava, né? Café, Rincão, e aquela coisa toda. E começava a fazer toda aquela ensaio aqui para o pessoal já animar, né? Ah, duvido! É mesmo? Acredite que é verdade. É verdade mesmo. Este fato aconteceu com Sabino Preza. As testemunhas Ramão Achocarro e Nassura contam agora como foi o dia em que o relógio não funcionou. Sabino Preza, nós dava a hora certa, né? E o nosso relógio era um despertador. E o despertador danificado, ele só trabalhava deitado, né? Então, na hora que você ia dar a hora certa, você pegava o relógio e tinha que virar ele, né? Em Campo Grande, pontualmente. Atenção, senhoras e senhores, vamos dar a hora certa. Ele pegou o relógio, estava parado. Este filho só fica parado, esse relógio não trabalha. Ele soltou um palavrão. Estava parado. Quando o empresário Arquimedes Pereira Lima criou a Rádio Cultura em 1949, a difusora já tinha despertado nas pessoas a paixão pelos programas de auditório. Naquela época, os cinemas eram o único passatempo em Campo Grande. A Cultura resolveu, então, investir alto nos auditórios. A ideia deu certo. Um fato curioso é que, por esta mesma época, aumentou o número de pessoas que trocaram as fazendas por uma aventura na cidade. Em 10 anos, a população rural diminuiu de 12.116 pessoas em 1940 para 7.456
em 1950. As rádios souberam tirar vantagens destes números. Os salões onde os programas eram realizados ficavam lotados. Radialistas na época, Nassura e Sabino Presa, não se esquecem de como era divertido ser popular. E os maiores cartazes, eu trouxe Pelés e Pelado, aqueles shows da Marli, aquele show maravilhoso, aquelas mulheres do peito de fora, o bispo me chamou lá, queria me excomungar, o senhor é católico, mas é uma coisa dessa, o que o senhor quer que eu faça? É a evolução dos tempos, né? As mãos de Eurídice, Rodolfo Maia, eu trouxe os maiores, nós trouxemos tudo aí, né? Nós tínhamos popularidade muito grande aí, onde chegava, o Sabino aí, coisa e tal, aquela coisa toda, e eu precisava até me esconder. Eu fiquei preso dentro de rádio várias vezes para não sair, que ficava uma multidão lá fora querendo me abraçar e coisa e tal, aquela coisa. Fiquei preso muitas vezes. O primeiro prédio da Rádio Cultura foi no antigo edifício Nacal, na rua 14 de Julho. Lá havia um pequeno auditório. Muito barulho e um verdadeiro tumulto se formava em frente aos salões toda vez que tinha show. Faltavam lugares para tanta gente. Foi aí que as rádios passaram a usar os auditórios dos Cines Alhambra e Santa Helena. Com espaços muito maiores, os programas de auditório tiveram sucesso garantido. Guaraná Tupi, puro sabor do bom Guaraná. Guaraná Tupi, ele é bom e é nosso. Agora o Café Rincão, puro sabor do bom paladar. Foi narrando estes textos que o radialista Ramão Achucarro entrou na difusora em 1956. Aliás, a publicidade não manteve apenas os programas nas rádios, mas os auditórios também. As rádios cobravam um preço simbólico para os ingressos. A intenção não era enriquecer as custas dos programas, mas promover o rádio. Doralice Vargas sempre foi a Dorinha, a eterna dona de uma das vozes mais bonitas do rádio. Hoje, já com 64 anos de idade, ela mostra que ainda merece o título. Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Em 1958, esta baianinha de Juazeiro chegou em Campo Grande à procura do irmão. Por sorte, encontrou mais do que a família por aqui. No mesmo ano, foi trabalhar com Nassura na Rádio Cultura. Começou fazendo shows pelo estado inteiro. Viveu experiências inéditas que jamais vai esquecer. Os shows eram maravilhosos. Tinha no Cine Santa Helena. Ali vinham os de fora, e agora tinha a prata da casa. Era eu, Antônio Silva e outros mais que eu não lembro agora o nome, sabe? Mas uma hora eu vou lembrar, vou falar para vocês. Então nós fazíamos a primeira parte do show. Aí depois entrava, quer dizer, juntava, aí vinha o artista. Eu me lembro muito bem, o Anísio Silva esteve aqui, um cantor muito antigo. E veio Sérgio Murilo, Roberto Carlos, Paulo Sérgio, nossa, tantos, Vanderlei Cardoso, toda essa turma, Gerry Adriane, Sérgio Reis, que aliás o Sérgio Reis, a música Coração de Papel, quando estava no auge, aqui em Campo Grande, porque em São Paulo não. Então, quando ele veio aqui, eu falei para ele, olha, isso aqui toca com uma barbaridade. Aí ele ficou muito feliz, né, porque aqui que fez o sucesso para ele, Coração de Papel. E nós encerramos o programa de hoje, mas ainda tem muito mais para você. No próximo programa, você vai saber como as rádios sobreviveram nas décadas de 60 e 70. A história da terceira emissora. A guerra contra a censura. Radialistas e empresários se renderam à ditadura. Até lá, não perca. Devolvi o cordão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Vamos Filandinha, vamos todos filandar. A escolinha bossa nova outra vez está no ar. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva, de regresso. Hey, compadre. Olha, nós temos que ir aí, compadre, nesse mar, não usar roupas.